Saravá para quem é de Saravá. Hoje, nessa orientação, vamos levantar algumas situações que envolvem a vida de cada um de vós. O objetivo dessa orientação, acima de qualquer coisa, é fazer com que vós passe a questionar dentro de si próprios a respeito de como vós vem vivendo essa experiência que vós conhece como vida, essa encarnação. Então vamos falar sobre religiosidade e espiritualidade. Por que então abordar esse termo? Porque de tudo aquilo que tem se passado nas orientações minha e dos demais guardiões, então sempre vem levantado muitas questões, muitos assuntos dos mais diversos. E independente do assunto abordado, sempre vem mencionado aquilo que é o conhecer a verdade. Verdade aquela dita já por muitos mestres. Que sempre, volta e meia, então estamos aqui, de uma certa forma, mencionando aquilo que é o nome conhecido por cada um de vós desses mestres, como o atualmente mais conhecido como Jesus, que enfatizava muito a respeito dessa verdade, que por sinal é um dos pilares do trabalho, da missão, do apostolado, da maneira que vós queira encarar ou interpretar essa missão que ele então veio manifestar estando aqui encarnado na Terra. Muito bem, então essa verdade tem como finalidade o quê? A libertação, a salvação. A libertação através da verdade é o único caminho que possibilita alguém encarnado neste plano de terceira e quarta dimensão, espaço e tempo, para que a pessoa possa sair desse círculo vicioso de encarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Por quê? Porque não é um requisito necessário para a evolução do ser humano desde o momento em que cada um vem engendrado, criado e formado pelo incognoscível, o Todo-Poderoso. Já falamos aqui que não existiu jamais um ser humano criado primeiro. Esse ser humano criado primeiro, ou homem, ou depois a mulher. Já afirmamos, por orientações da lei maior e da justiça divina, não pelo nosso querer, por opinião, por achismo, ou por tais supostas fundamentações em cima de dogmas e doutrinas. Todos os seres humanos foram criados no mesmo exato momento. Homens e mulheres. Não existem novos seres humanos sendo criados. Tudo aquilo que foi necessário a respeito dessa criação, desse ser criado então pelo Todo-Poderoso, que se torna ser humano estando aqui nessa encarnação, nesse orbe, nessa esfera, nessa dimensão densa. Ser humano já teve essa explicação. Ser, consciência, que vem habitar então a esse corpo humanoide, preparado, condicionado para acolher essa centelha divina. Por isso, ser humano. Humano vem do corpo humanoide. É importante que vós saibam a respeito disso, porque fora dos âmbitos astrais, dos planos astrais, escapando dos planos astrais para as esferas superiores, que muitos vão ter como
conceito de menção como esferas superiores ou como céus. Não existe esse termo ser humano, existe só o ser. Porque não existe, a partir do primeiro, segundo, até o sétimo céu, não existe ligação mais com o corpo físico, com o corpo biológico, com essa situação densa da matéria, apego a bens, a prazeres, ao corpo físico, a identificação com o eu ilusório, com esse personagem que cada um está aqui representando. Esse é o primeiro ponto. Então vamos falar então a respeito daquilo que é religiosidade. Religiosidade está ligado, obviamente, a bandeiras, a religiões das mais diversas e numerosas que existem em cima da Terra, que dia sim, dia não, está nascendo sempre mais uma vertente de religiões. Então, a parte o fato que seja o catolicismo, que seja o protestantismo, que seja o gnosticismo, budismo, umbandista, candomblessista, espírita, né? Todas as vertentes, das mais numerosas que tem, todas então são encontradas e identificadas como bandeiras, como religiões. Cada uma dessas religiões, então, criou regras, dogmas e doutrinas, alicerçado em cima de uma fé em um sagrado. Então, vamos deixar claro que aquilo que é explanado aqui não é para desmotivar, não é para rebaixar, não é para com a intenção de ofender aquilo que é o sagrado que cada um tem afinidade. Por exemplo, se tem algum de vós, que acredito que são muitos, que creem em Jesus, creem na Virgem Maria, em algum santo, em algum orixá, em algum mestre, então não significa que vós vão dar as costas para esse sagrado. Isso não vai abalar a sua fé. Muito pelo contrário, vai fazer com que cada um de vós passe a manifestar uma fé verdadeira, desde que não esteja em correspondência com dogmas e doutrinas. Então a explanação aqui está para desmistificar, para poder separar algo que está sempre mais e mais sendo amalgamado como inseparável, o dogma e doutrina daquilo que é o sagrado, ponto. Inclusive, alguns ou muitos, vários líderes de determinadas religiões já têm mais e mais, durante alguns anos inclusive, evidenciado para que cada um de vós não devem ser ou se tornar religiosos. Tornar-se religioso significa entrar em uma rotina essa de pedintes, sem querer ofender ninguém, estamos falando sobre fatos diretos, pontuais. Como pedintes? Pedintes, porque a maioria das pessoas estão como para barganhar, estimulados daquilo que é dogmas e doutrinas. Então tem gente fazendo novena, promessa, rezando terços, rezando rosários, salve rainhas, credos, rezas e mais rezas, incontáveis rezas.
E o problema começa justamente aí. Por quê? Porque quando vós começa a reproduzir aquilo que a maioria ou grande maioria está reproduzindo, obviamente vós vai se ligar vibratoriamente, consciencialmente, magneticamente a essa corrente, essa grande corrente de reza, que se cada um de vós, no momento que estiverem ouvindo, saiba que existem milhares, milhões de pessoas que nesse exato momento estão rezando. Ah, e o problema está na reza? Sim e não. Sim, por quê? Porque as pessoas estão rezando da maneira errada. Vem sendo ensinado para as pessoas uma receita falida, uma receita limitada. Quando vós está rezando aquilo que é o seu Pai Nosso, a sua Ave Maria, ou qualquer reza que são essas decoradas, então vós está se ligando a um grande grupo de pessoas. Boa parte, a maior parte desse grupo dessas pessoas está em uma condição de sofrimento, tristeza, angústia, limitação, sofrimento em vários níveis. Que todos, sem exceção, estão pedindo a cura de uma doença, pedindo que chova, pedindo libertação de vícios, pedindo a restauração do casamento, a restauração da família, pedindo proteção, pedindo bênçãos, pedindo dinheiro, pedindo riqueza, pedindo prosperidade, pedindo amor. A lista é grande. Só que tudo aquilo que vós, através das suas rezas, que as pessoas reproduzem aquilo que seja a reza decorada, e logo após, quando termina, quando a pessoa determina, eu vou rezar 5 Pai Nossos e 5 Ave Marias. Terminou de rezar, então, os 5 Pai Nossos, as 5 Ave Marias, então a pessoa vai fazer ali os seus pedidos, as suas intenções. Logo após ou antes de iniciar. Que tem pessoas que fazem primeiro as suas intenções antes de iniciar ou após o término dessas orações, dessas rezas, melhor dizendo. A partir então desse fato, o que se identifica nas rezas e também nessas intenções? Identifica justamente o pedir. Quando vós pede para que chova, porque as plantas estão morrendo, os animais estão passando sede, vós estão em dificuldades com a sua higiene, com as suas necessidades básicas, porque a água é absolutamente necessária. Então, situações de grande escassez de água vai promover aquilo que é racionamentos, falta dessa água para a higiene própria, para fazer o alimento, para regar as plantas, para os animais, enfim, para as plantas como um todo. Quando vós então pede para que chova, vós está afirmando, ou melhor, reafirmando que existe escassez de chuva, de água. Então a chuva não vem. Da mesma forma, se vós está pedindo a cura, vós está dizendo para o universo que vós está doente. Ah, mas é assim mesmo, eu estou rezando porque eu estou doente.
Veja que o universo responde àquilo que vós vibra. Aquilo que vós está vibrando, aquilo que vós tem certeza dentro de vós. É isso que o universo responde. Se vós, cada um de vós está vibrando a falta de algo, mais falta vós reafirma. A maneira correta é não pedir, mas sim agradecer, ser grato. Que a partir do momento, vou dar esse exemplo, acredito que cada um de vós que está ouvindo essa explanação, essa orientação, já viu a chuva. Quando a chuva chega, o cheiro da água em contato com a terra seca, a brisa, o ar, o frescor, já sentiu a chuva caindo na pele, já tomou algum banho de chuva, já sentiu a terra molhada nos pés. Então, se vós pretende manifestar pela fé aquilo que seja chuva, então vós tem que fechar os seus olhos, se ver embaixo dessa chuva, sentir o cheiro da chuva, da terra molhada, a brisa, as gotas da chuva que caem sobre o seu corpo, sobre as árvores, o barulho. Ver aquilo acontecendo, e daí então vós já é grato e agradece pela chuva que já caiu. É a certeza. Quem está movendo-se pela fé é o crer. Se vós está pedindo é porque vós não crê. Vós só acredita. Por mais que essas palavras nos dias de hoje, acreditar e crer, foram jogados dentro de um mesmo saco, outrora não é assim. E de fato não é. Acreditar é uma coisa, está ligado muito àquilo que está da boca para fora, algo superficial. O crer, não importa o que esteja acontecendo, a pessoa simplesmente tem 100% de certeza que aquilo já está em andamento. Que seja a chuva, que seja a cura, que seja a prosperidade, que seja a fartura, a abundância, o relacionamento restaurado, o filho, a filha libertos, e por aí vai. Mas aquilo que é a religiosidade não está ligado só às rezas decoradas, ou aquilo que seja sacramentos, mandamentos. Cada um é livre para manifestar o que quer. O questionamento que vem posto nessa orientação está ligado justamente. Cada um de vós vem há anos a fio seguidos colocando em prática esse plantio, essas atitudes de rezar, 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 pedir, 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 pedir. Quais os resultados que vós verdadeiramente teve? Qual foi o milagre que aconteceu na vida de algum de vocês? Mas, porém, não minta não. Não minta para si mesmo. Vós não tem que dizer nada para mim. Esse é um questionamento para fazer com que vós meditem. Repito que o que estou dizendo aqui não é para fazer vós dar as costas para o sagrado que vós tem afinidade, mas sim para procedimentos falidos. Que é como o jogo na loteria. Que vós jogam, e quando vós então ganha alguma coisa, tudo aquilo que vós investiu não é coberto por a pouca coisa que vós ganhou.
E daí muitos vão estar pensando, não, mas isso é válido, isso é justo, somos pecadores, somos nascidos do pecado original, somos frutos do pecado, somos tortos, somos errados, somos, então, pode-se dizer, a escória que existe dentro dessa criação. Tudo bobagem. Porque todos os mestres que aqui em cima tiveram, disseram completamente ao contrário, o inverso disso tudo. Essa situação limitante de que cada um de vós então tem que suar sangue, tem que comer o pão que o diabo amassou, isso vem motivado de doutrinas e dogmas. Já foi dito aqui para vós. Doutrina. Doutrinar se doutrina o quê? Um animal selvagem. Um cavalo, um outro animal selvagem, que então vem capturado, vem colocado em meio a um cercado, então ali ele vai receber o quê? Doutrina, ser doutrinado, para então que esse animal seja condicionado através dessa doutrina, dessas técnicas, para que então ele sirva, faça aquilo que ele seja posto para fazer. Não que eu esteja chamando os seres humanos de animal, é só uma alegoria, uma comparação para que vós entendam o sentido da palavra. Aquilo está condicionando cada um de vós. Podemos até ir ser mais avançados em terminologias, podemos até afirmar que, de uma certa forma, não está longe de ser uma lavagem cerebral. Por quê? Porque se trata de programação no inconsciente de cada um de vós, ou subconsciente. Isso depende de cada um que esteja ouvindo, então vai preferir inconsciente, o outro subconsciente, depende. Que vai se agrupar então a um inconsciente coletivo da humanidade, que por milhares de anos então vem criando aquilo que é um corpo chamado de forma pensamento, na qual vem dando sustentabilidade, criando, e não só criando, mas como ampliando aquilo que são determinadas situações. Como, por exemplo, umbral. Não importa, né? O plano astral como um todo. É criação do incognoscível, do Todo-Poderoso? Não, é uma criação humana, na qual, por influências de seres dimensionais, que não vou dizer aqui, já foi começado a passar explicações sobre isso anteriormente, em outras explanações, para que a gente não possa divagar do assunto que estamos tratando. Mas esses seres dimensionais, então, veem nos seres humanos que são multidimensionais a oportunidade de ter um ser poderoso, um fractal desse todo-poderoso, desse incognoscível, dotado de grandes capacidades, que é condicionado a estar fadado a não manifestar praticamente nada. Então, todo esse potencial não utilizado está sendo utilizado por essas forças. Inferno é criado, né? Existe esse ambiente inferno, esse ambiente purgatório, esse ambiente umbral, ou umbrais, cidades umbralinas, cidades astrais, sim, existe, mas é uma forma de pensamento, é um plano criado por essa magnitude de energia condicionada, doutrinada, aonde se manifesta tudo isso. Porque antes daquilo que fosse o existir do cristianismo, que está ligado ali aos primeiros séculos após o suposto desencarne
então de Jesus Cristo, não existia inferno lá atrás. Muito menos a situação, como é conhecido hoje, de umbral. Tinha outros nomes. Sempre com o propósito do quê? De dominar, de doutrinar. Por ferramentas diabólicas, culpa, medo, ganância. E essas ferramentas diabólicas têm condicionado os seres humanos a estar em uma área de sobrevivência, uma área de sofrimento, uma área de limitação. Área de insatisfação, de sensação de incapacidade, de frustração, de depressão, de sofrimento, de falta de realização, de não poder manifestar tudo aquilo que pode, porque todos, sem exceção, são capazes, têm condições de manifestar grandíssimas coisas. O sofrimento existe? Existe, porque veja, um desses mestres trabalhou incessantemente justamente para ter essa resposta. Temos o Buda aqui, então ele comprovou, o sofrimento existe. Porém, o sofrimento não é o requisito necessário para a evolução do ser. No caso, o encarnado humano. Ele se tornará um requisito necessário para quem escolhe dar murro em ponto de faca. Já foi dito, o problema não está em errar. O problema é permanecer no erro e achar que está certo, achar que é o dono da verdade. Esse achar que é o dono da verdade, achar que está certo, achar que é o único caminho, isso já é em virtude do que? Justamente dessa manipulação de dogmas e doutrinas, que faz a pessoa ficar arrogante, prepotente, intolerante, desrespeituoso para com homens, mulheres, mais novos, mais idosos, pessoas que estão manifestando outro tipo de fé, a outro tipo de sagrado. Então temos toda essa situação naquilo que diz respeito justamente a essa situação religiosa. Cada vez que vós está ali manifestando religiosidade, vós estão indo para um extremo da balança. Ir para um extremo da balança significa se colocar em desequilíbrio. Desequilíbrio esse que vai trazer e comportar em todas essas situações limitantes, sofridas, insatisfatórias que cada um vem acumulando de derrotas. Porque a questão, mas ninguém está aqui para vencer sempre. A questão não está em vencer, a questão é que as pessoas não têm tido momentos que em 3 meses a pessoa teve um momento ali que ele possa ter tropeçado e caído. Não, é o contrário. A pessoa tem uma constância, um hábito, ano após ano, década após década, no qual o acúmulo, essa rotina, esse hábito é de derrota. A pessoa não consegue sair do lugar. E daí, o que a pessoa tem de resposta? Quando ele vai buscar os responsáveis, então, desses cultos. Quando a pessoa chega lá e fala, olhe, pastor, padre, pai de santo, monge, a situação é a seguinte, eu estou seguindo aquilo que é, os mandamentos, as doutrinas, os dogmas, os sacramentos, isso, aquilo outro, mas eu não estou tendo resultado de nada. O que cada um tem de resposta? O que vós vem fazendo na vida? Porque se vós não está tendo resultado, é porque a culpa é sua.
Vós deve estar fazendo alguma coisa errada, vós deve estar fazendo alguma coisa escondido, vós deve estar fofocando da vida dos outros, vós deve estar olhando demais para a vida dos outros, vós deve estar invejando, vós deve estar ali se relacionando intimamente demais, vós deve estar com a sexualidade desenfreada, vós pode estar tendo olhos para outras pessoas, a não ser aquilo que sejam seus companheiros, vai estar querendo o lugar de outra pessoa, vai estar querendo derrubar outra pessoa, vai sentir raiva, vai ter atrito, vai ter ali inimigos. Então tudo isso é culpa sua. E a pessoa então, ano após ano, escutando e passando essa situação, ele começa então a estar convencido de que realmente ele é torto, de que realmente ele não praticamente serve ou presta para nada, e daí a pessoa vai se afundando, densificando esse seu campo áurico, esse seu padrão vibratório e também magnético, emocional, mental, que vai atrapalhar a conexão espiritual. Tudo isso está contido na vida de uma pessoa religiosa. Repito, está contido na vida de pessoas religiosas. Existem pessoas que podem sim estar dentro de religiões e estão se tornando seres humanos admiráveis. Aprenderam a perdoar, aprenderam a ser pacientes, a serem resilientes, a promoverem superações, a manter aquilo que é a fé, a esperança, a perseverança. Mas isso é uma minoria, porque a maioria está ligado, boa parte, a conceitos sociais. Vão então a templos de qualquer religião para então serem vistos por essa sociedade e ter dentro dos seus rótulos aquilo de uma pessoa religiosa. Se ela é religiosa, ela é honesta, ela é temente a esse suposto Deus, então ela não rouba, ela não trai, ela não é uma pessoa interesseira, não é uma pessoa fofoqueira, não é uma pessoa que quer mal dos outros, mas a coisa não é assim, porque as pessoas estão lá chorando, emocionadas, ouvindo aquilo que seja o evangelho, que seja um ponto cantado, ou então um hino de louvor que está sendo cantado lá, porém, o primeiro passo dado fora do templo já vai começar a criticar a roupa do irmão que estava lá dentro amassada, ou então vai falar da roupa curta ou das pernas grossas da mulher que estava lá dentro, ou disputas, né, de quem sabe mais sobre aquilo que seja escrituras sagradas, ou quem é que está mais tempo, né? Então a pessoa cai tudo naquela banalidade. Tudo aquilo que ele supostamente pode ter iniciado dentro do templo, tudo é botado a perder. Por quê? Porque a maioria das pessoas, não só frequentantes, mas também os palestrantes, os responsáveis, boa parte, falam muita coisa bonita, mas não vivem aquilo que estão pregando. Isso não é apontar o dedo, não é um julgamento, isso é uma explanação daquilo que está acontecendo. E não é de agora, é de muito tempo. Então isso trata da pessoa ou pessoas que estão vivendo uma religiosidade. Agora, tem as pessoas sim, que estão dentro de religiões, só que elas vão abrindo o olho. Tem situações que eles não estão ali a bater boca, a discutir, a querer convencer ninguém das suas próprias ideias e convicções, daquilo que cada um identifica. Ele vai seguindo o caminho dele, só que já liberto de algumas correntes. Então ele vai se tornando um ser humano admirável. Porém, ainda continua sob dominação de dogmas e doutrinas. Então ele ainda tem muito temor de Deus. Por quê? Porque Deus é um carrasco, né? Que deve então se ter medo de Deus, desse divino Criador.
Não é que deve-se ter consideração ou respeito, não, é temor, ter medo, tremer de medo. Essa é a intenção. Então tem sim, não, isso não é generalizado, mas a maioria, boa parte, está nessa condição. Inclusive cada um de vós. Isso nós sabemos por quê? Porque acompanhamos. É o nosso trabalho. Sabemos aquilo que cada um de vós estão passando. E qual é a saída para isso? A verdade. Veja que nós, guardiões, que seja eu, Marabô, Marabô da onde? Marabô. Ponto. Compadre Tranca-Ruas, nós estamos aqui passando essas orientações, sendo instrumento de manifestação de orientações que vêm da Lei Maior e da Justiça Divina. Veja que não estamos aqui para falar sobre Umbanda, que é onde basicamente Umbanda, Quimbanda ou em algumas roças de Candomblé também nos manifestamos. Não estamos aqui para convencer ninguém a se tornar médio, vestir o branco, ficar cantando ponto ou acendendo velas. Não estamos falando daquilo que seja orixás, daquilo que é situações de terreiro. Não estamos aqui para convencer, para falar, olhe, aquela religião, aquela outra não presta, venha para a nossa. Não. Por quê? Porque aqui está se falando a respeito do que? Da verdade. Com a finalidade de que as pessoas possam manifestar aquilo que está na condição delas, de passar a se tornar pessoas espiritualizadas. Não confunda tornar-se uma pessoa espiritualizada com religiões ou manifestações espiritualistas. Veja que as coisas são criadas bem próximos para que então o leigo possa se confundir e pensar que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Até mesmo porque a verdade é o único caminho que liberta. É o único caminho que salva. Salva do quê? De inveja, de magia negra, de manipulações, de traições, de armadilhas? Não. É tudo. Liberta das trevas da ignorância. Liberta dessa roda de sansara, dessa roda de sofrimento, que o objetivo, um dos objetivos de todos os seres humanos, a parte religiões, a parte aquilo que seja filosofias, aquilo que seja teologias, fantasias que tem em cima da terra, que cada um sim tem ali o seu valor, tem a sua utilidade até um certo ponto. Para a finalidade um dos principais pilares para o ser humano é ele então adquirir a capacidade de não ser mais manipulado, não ser mais enganado, para que ele escape essa roda de sansara, senão ele vai continuar como damos o exemplo de que isso aqui é uma sala de aula, esse corpo físico é como um uniforme, e que muitos de vós estão aqui porque são repetentes, não porque são burros ou por algo desse tipo, não. É porque vós ainda continuam dando abertura ou se deixando convencer que vós não pode nada, que vós não merece nada, ou melhor dizendo, que vós tem que ter merecimento, mérito e demérito. Porque se formos analisar de uma forma, de um ponto de vista neutro, racional, cético, podemos chegar ao seguinte ponto. Como posso eu dar o dízimo? Com a finalidade, depois, quando então eu desencarno, eu morro, então de eu chegar na porta do suposto céu, e daí falar, olha, eu tenho passagem livre, porque eu dei o dízimo. Porque eu fui casado, porque eu fui honesto, porque eu fui trabalhador. Ou porque eu fiz oferendas, ou porque eu acendi velas, ou porque isso, ou porque aquilo.
uma série de justificativas. Como pode alguém pretender um dia chegar perante esse incognoscível, esse divino Criador, com esse desplante de poder então barganhar com ele? O que vós pode oferecer a ele que ele já não tenha? Se vós trabalhou e tem dinheiro, essa oportunidade veio da onde? Veio das oportunidades criadas por essa mente criadora, essa mente construtora. Então, vós tem a oportunidade de manifestar aquilo que é os dons recebidos no ato da sua criação, e vós pega então esses dons, tem resultados, e daí vai chega lá e fala: olha, eu te dei, né? Eu te dei tanto, então eu posso entrar. Vai estar querendo comprar aquilo que é a sua evolução, a sua iluminação. Tudo bobagem, não tem fundamento essas coisas. Claro que estou falando de uma forma bem superficial para que então todos possam abraçar, entender, poder meditar a respeito disso, porque a questão que estamos falando é a vida de cada um de vós, é os resultados não obtidos, é a coleção de derrotas que cada um vem recebendo. Mas também essas derrotas, esses sofrimentos me fazem mais forte. Isso, sem sombra de dúvida, é verdade. Mas não está fora o questionamento de que vós vão passar uma vida toda de sofrimento? Quem disse que vós tem que estar aqui, viver a vida toda em sofrimento? Então, por um lado, temos essa situação de pessoas que estão mais e mais colocando vendas e mais vendas, distrações em cima de distrações, se tornando religiosos. Lembre-se, não estou falando do sagrado que está ali representado, porque aquele sagrado não deixou escrito sacramentos, né? Mandamentos, nada disso. Para aqueles que, como são a maioria, que estão seguindo aquilo que são os caminhos de Jesus, aquilo que é o cristianismo, as religiões cristãs, saibam que quando Jesus vem interpelado, vem questionado a respeito de seguir e obedecer às leis, o que ele diz? Sim, as leis existem. Porém, acima de tudo, ama ao teu próximo como a ti mesmo. O que resume essa fala, essa orientação desse mestre? Significa uma coisa muito simples, muito óbvia, não precisa ser estudado para poder entender o que ele está querendo dizer, de uma forma resumida, para ter equilíbrio nas coisas. Se vai para xingar, ofender alguém, ponha-se no lugar da pessoa. Se fosse ao contrário, eu gostaria de ser humilhado ou xingado? Não. Então siga o seu caminho. Vai então roubar alguém. Vós gostaria de ser roubado? Não. Então siga o seu caminho. Vós quer se vingar de alguém? Vós gostaria de sofrer vingança? Não. Então siga o seu caminho. Mas eu fui roubado. Se vós fazer uso da espada cada um de vós perecerá. Assim como Jesus disse a Pedro, então, lá no Monte das Oliveiras, antes de ser capturado pelos soldados do templo. O compadre Tranca-Ruas cansa de dizer, essa história de olho por olho, dente por dente, as pessoas acabam cegos e banguelas. O momento é de despertar. Não significa que vós tem que deixar de ir na sua igreja, se vós gosta, vós se sente bem, não tem problema nenhum.
de vós continuar frequentando. A questão é que vós tem que deixar que os outros estejam com as rédeas da sua vida nas mãos delas. O livro da sua vida na mão de outras pessoas, para que eles estejam escrevendo aquilo que vós tem que passar, aquilo que vós tem que viver, aquilo que vós tem que experienciar, aquilo que vós tem que vestir, aquilo que vós tem que beber, que vós pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Porque se vós quiser teimar, vós vai para o inferno. Tem muita coisa a poder se falar a respeito de tornar-se uma pessoa religiosa. Repito, a pessoa pode, tem a liberdade. Vós gosta de ir lá na igreja? Vá na igreja, não tem problema. Vós gosta de ir no culto? Vá no culto, não tem problema. Vós se sente bem? Não tem problema. Vós gosta de ser ateu? Não tem problema também. Desde que vós estejam centrados naquilo que são coisas verdadeiras, naquilo que diz respeito a coisas que têm fundamentos, que não estão em contradições. Por quê? Porque é simples. Olhe para os resultados que cada um tem. Aí um vai dizer, não, mas eu estou passando o que está passando porque me falaram que é de uma vida passada minha, de um karma. Aqui no Ocidente, o karma é grossamente compreendido. É muito mal compreendido. Tudo para começar, quando se fala karma, então todo mundo de forma imediata vai ligar a algo pejorativo. E nem sempre é assim. Então existe uma série dessas situações, dessas armadilhas, dessas emboscadas que têm se tornado como corrente presa aos seus braços e pernas, fazendo com que vós não consiga progredir, não consiga sair do lugar, continue naquela situação, trocando 6 por meia dúzia, pulando de galho em galho. Pula de galho em galho, mas está na mesma árvore. Há uma árvore que não está dando frutos. Veja que dentro daquilo que é a própria Escritura Sagrada, que boa parte das pessoas religiosas estão seguindo, que são as religiões cristãs, e também aquelas que estão vinculadas à religião cristã, dentre elas a própria Umbanda, dentro do sincretismo religioso, que tem lá aquilo que é o retrato de Jesus na parede, fotos, imagens daquilo que seja Maria, daquilo que seja o Santo Antônio, São Benedito em cima dos seus altares. Então também estão sofrendo influência desse cristianismo. Então não é que as pessoas vão dizer, o seu Marabô, os guardiões estão ali pegando no pé de quem então segue a Jesus Cristo. Não, não é isso. Estamos falando daquilo que está acontecendo em maior número, em maior proporção. Tanto é que nós venhamos sempre aqui orientar, temos dado exemplos e mais exemplos embasados, fazendo ali alegorias, exposições, mencionando justamente esse mestre que está mais próximo do tempo vosso, mais conhecido, Jesus Cristo. Se fôssemos contra, ou tivéssemos algo como uma crítica, por exemplo, para poder ali inferiorizar, destruir ou fazer alguma coisa, então nem dele falaríamos. Mas estamos o quê? Para poder equalizar, poder equilibrar essa situação, para que cada um de vós estão colhendo frutos de um pé de árvore que não está dando frutos. Cada um de vós estão mastigando folhas e galhos. E nessas escrituras, tidas como sagradas, como a Bíblia, então lá diz que a árvore que não dá frutos está condenada a se tornar lenha para a fogueira. Meditem
Sejam honestos para consigo mesmos. Não é para vós sair discutindo com o padre, com o pastor, com o pai de santo, com quem quer que seja. Não, isso é o seu caminho. É a sua vida. Quem quiser continuar seguindo, pode seguir, não tem problema nenhum. Porém, não esteja ali também a reclamar, porque a coisa está muito óbvia. Afinal de contas, se vós vai ao mercado e vós compra um sabão para lavar roupa, então esse sabão está lá, a promessa, que tira manchas e limpa a sua roupa. Então vós vai, compra esse sabão, lava a roupa. Mal e mal ela tira a sujeira dessa sua roupa, nem espuma não faz. E vós continua comprando, e a sua roupa continua suja, encardida, não tira mancha nenhuma. Isso significa o quê? A culpa está da sua roupa? Não, a culpa está o quê? No sabão. Sabão esse que é uma alegoria, um exemplo daquilo que é o modus operandi que cada um está permitindo manifestar na sua caminhada, na sua vida. Se vós não estão tendo resultado, não, eu tive, né? Depois, olha, de 20 anos eu consegui comprar aquilo que é a minha casa. Muito bem. Mas e o restante das coisas? Todos vós têm sido trabalhados, programados para se acontentar com o pouco que tem. Não é que vós tem que se tornar pessoas o que? Gananciosas. Porque a ganância não é o caminho. Ser ganancioso não leva a bons resultados. Pode até obter um acúmulo de coisas, de bens, mas por outro lado existirá um vazio. Agora, vai ser corajoso, muitas das vezes ser audacioso em poder manifestar aquilo que vós até agora não manifestou. De todo jeito, vós vão continuar trabalhando. Por que não colocar em prática durante um tempo, então, aquilo que está sendo orientado? Aí está o termo, muitos chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque poucas pessoas estão tendo ou manifestando aquilo que seja coragem para poder provar isso. Mas e se eu começar a fazer isso, se eu começar a dar as costas para isso, e daí eu for penalizado mais do que cada um já está? Duvido muito. Saibam que vós só podem ser penalizados da forma que vós imaginam por vós mesmos. Por isso que vós estão sendo mais e mais induzidos, doutrinados para simplesmente aceitar de cabeça baixa e ainda afirmar que são merecedores do sofrimento. Então isso, como primeira parte, eu acho que já é bem suficiente para que vós entendam então aquilo que é a pessoa ser religioso. Agora vamos falar sobre a pessoa se tornar uma pessoa espiritualizada. Não espiritualista, mas sim espiritualizada. Espiritualizada significa começar a manifestar, ter contato com a espiritualidade que está acima de planos astrais. Ou que entidades que estão trabalhando nos planos astrais, mas não é a morada delas em planos astrais. Eles chegam ali simplesmente para trabalhar. O que isso vai trazer? Qual é a vantagem? Por quê? Porque o ser humano está sempre buscando o que? A vantagem. O que eu ganho com isso? Então vamos partir dessa ignorância. O que cada um vai ganhar com isso?
a oportunidade de ter liberdade, de poder retomar as rédeas, ter as rédeas da própria vida nas mãos, para que vós possa conduzir o seu caminho. Pegar de volta o livro da sua própria vida, que está na mão de segundos ou terceiros, para que vós passe a escrever a sua própria história. Afinal de contas, sina não existe. Ela passa a existir quando vós acredita. Olha, o médico disse que eu vou então desencarnar em 6 meses. Se vós aceitarem, então em 6 meses vós vai estar desencarnado. Não estou dizendo que deve desacreditar daquilo que os calça-brancos médicos da Terra diz. Mas é um exemplo. Porque tem muitas pessoas que já receberam então notícias de médicos que, assim como em qualquer área profissional em cima da Terra, existem uma minoria que são verdadeiros profissionais, existem charlatões, existem aqueles que estão só para ganhar dinheiro. E existem pessoas que receberam então aquilo que é uma sentença, que olha, vós então tem 3 meses de vida, pode já avisar a família, pode encomendar aquilo que seja o caixão, a cova. Porém, a pessoa não deu importância para aquilo e seguiu o seu caminho. Não aceitou. E essas pessoas estão vivas até hoje. Mas isso não serve para que vós simplesmente fale, bom, muito bem, então vou começar a manifestar minha fé agora. Então, eu não aceito mais as minhas doenças, vou pegar toda a minha caixa de remédio e vou jogar fora. Aí é vós ser inconsequente. Porque vós nem passou a conhecer a verdade, não sabe ainda o que é manifestar aquela fé inabalável, como que vós pode pretender, nas condições que está, cometer uma imprudência dessa? Então a pessoa não pode ser inconsequente, a pessoa tem que usar da inteligência e da racionalidade. Lembre-se que a espiritualidade, a princípio, tem como base dar suporte aos encarnados, às pessoas, aos seres humanos que estão experienciando. Suporte não é carregar nas costas, suporte não é milagre. Suporte é estender a mão para ajudar a levantar depois de um tombo. Suporte é clarear os caminhos para que a pessoa que está caminhando, está experienciando, ele saiba onde ele, ou decida onde ele quer pisar, se é na terra firme ou se é em cima do espinho. Porque a espiritualidade como um todo, não tem ninguém aqui na espiritualidade que está com uma bandeira segurando nas mãos ou nas suas roupas, nos seus jalecos, nos seus uniformes, escrito Umbanda, o outro lá escrito católico, o outro lá budista. Não, cada ser ligado a essa espiritualidade que está acima dos planos astrais, manifesta uma determinada condição de trabalho que vós aqui na Terra podem identificar como religiões. Mas lá todos estão trabalhando em cima da sua capacitação para um bem maior. Então não existe essa história de que se o santo chega para me oferecer ajuda a resolver uma situação de libertação ou de cura, não é que eu vou dar as costas para o santo. Toda ajuda é bem-vinda, porque cada um tem um cúmpito, cada um tem um alcance, cada um está em um ponto da caminhada também. Por quê? Porque unidos todos somos um e todos somos mais fortes. Então essa condição de separatividade, de separação, é vós que estão distante de Deus, vós que estão distante daquilo que seja o céu, daquilo que seja a criação como um todo. Isso não existe, isso é ilusório. Existe sim aquilo que é certas colocações, como a pessoa então está encarnada aqui, experienciando nesse plano denso.
Existem os planos mais sutis, mas isso não significa que está separado, que está lá em outro universo. Não é assim que funciona. Se espiritualizar significa romper as barreiras de estar vivendo uma utopia, uma fantasia, ou viver aquilo que é uma suposta espiritualidade como se fosse um romance. Não é assim que funciona. Isso só vai trazer mais sofrimento, mais ilusão, mais confusão mental. Espiritualizar-se é ir conhecendo a verdade, é esse processo de despertar. Que quem vai despertando, então, vê que tudo aquilo que vem passado está alicerçada, está em cima. Existe uma construção em cima de um alicerce da verdade, porque a verdade não pode ser suprimida por completo. Mas é criado um contexto ilusório que faz cada um estar vivendo as limitações que cada um está vivendo. Claro que não podemos jogar toda a carga de irresponsabilidades somente em cima daquilo que seja essa tomada de atitude. Tem também aquilo que é o interno de cada ser humano, que já dissemos, quer conhecer um ser humano, quer conhecer quem está ao seu lado, não dê muito ouvido àquilo que está sendo dito através de palavras, porque as palavras podem lhe enganar. As palavras têm te enganado. Muitas vezes têm feito vós chorar, se emocionar. Então, o que vós fala, o que vós ouve, o que vós está vendo, pode te enganar. Grandes pensadores e mestres que passaram em cima da terra afirmavam a mesma coisa. Que vós deve duvidar de todas as coisas, ter esse nível de ceticismo. Sair desse campo de utopia, de fantasia. Para justamente começar a enxergar a coisa como verdadeiramente é. A partir do ponto que vós começa a conhecer a verdade, vós começa a observar as coisas que estão acontecendo, por que estão acontecendo, passa a assumir suas responsabilidades, deixa de jogar as suas responsabilidades no ombro do seu filho, da sua companheira, do vizinho, do seu pai, da sua mãe, do governante, do padre, do pastor, do papa, ou do Todo-Poderoso, ou jogar nos ombros do diabo. Porque o diabo também não existe. Isso é uma criação ali. De alguns séculos atrás. Não estamos falando nem de milênio. Existe sim. Depois desses séculos de crença, de ignorância, foi-se criado, então, por esse número enorme de pessoas, essa forma pensamento, que não é o espírito, não é um ser, é uma forma pensamento que, então, se plasmou em cima daquilo que é a crença de determinadas pessoas. Que essa manifestação, forma pensamento, vai estar agindo na vida de quem então crê. Porque na vida das pessoas que não acreditam e não têm esse conceito, então não há ação desse diabo. Sabemos que, ou podemos afirmar, que boa parte das investidas, obstáculos que se apresentam na vida de certas pessoas que decidem, então, seguir aquele caminho estreito, aquele caminho que é um pouco mais dificultoso e não abandona aquilo que seja o caminho largo e confortável, que existem seres trevosos, já sabemos que esses são espíritos humanos, que então, motivados pelo espírito da vingança, de vícios, de luxúria, de lascívia, de tudo mais,
Então tem como objetivo se ver vós feliz, e eles quando encarnados não foram felizes, então é de ver vós infeliz junto com eles. Eles não querem cair, não querem estar naquele estado sozinhos. Me limito a falar sobre essa parte aqui. Podemos nos aprofundar mais para frente a respeito disso. Então podemos dizer que esses são verdadeiros diabos, mas não o diabo como é pintado, como foi criado, desenhado alguns séculos atrás. Na verdade, aquilo que é o diabo em cima da terra, boa parte das vezes é mais falado do que o próprio Divino Criador. Ele se tornou, vamos dizer, mais famoso, mais falado do que aquilo que é mais importante. Sendo que algo que muitas pessoas têm como objetivo repudiar, se afastar, cancelar da vida, então não devia nem ser mencionado. Não é algo óbvio? Como eu faço para eu começar a me espiritualizar? Comece justamente dessa forma. Vós quer ir à missa? Vá à missa, não tem problema. Agora, se alguém chega e fala, olha, vós vai para o inferno, hein? Tome cuidado. Porque já para cada um de vós poder se libertar desse estigma, dessa marca, dessa programação, do seu inconsciente, já vai demorar um bom tempo para vós perder esse hábito. Tenha a mente aberta. A mente aberta significa que vós está ouvindo aquilo que o fulano, o beltrano, o ciclano lá está falando. Mente aberta não significa que vai absorver tudo. Então ele tem a mente aberta, ele vai analisar, ele vai meditar, ver aquilo que tem fundamento, aquilo que está sendo explicado, aquilo que está sendo esmiuçado, e ver aquilo que cabe para o caminho de cada um no momento aqui e agora. Aquilo que não cabe, então deixe ali de lado, porque talvez lá na frente possa servir. Essa é a melhor alternativa. Eu não me confessei, então não vou me confessar mais? Cada um é livre para fazer o que quiser. Não estamos aqui para dizer não faça, mas estamos aqui também para alertar e para questionar, para que vós possa meditar. Se vós tiver que confessar a sua intimidade, coisas que muitas das vezes seu pai, sua mãe, seu companheiro, sua companheira não sabe, vós vai então ali conversar com um desconhecido, não seria melhor, se vós quiser se confessar, se vós sentir essa necessidade, não é melhor vós fazer diretamente ao Pai que te criou? Porque tem que ser um homem encarnado, cheio de erros e também acertos, que está aqui com o mesmo propósito, com os mesmos objetivos que cada um de vós estão. Aqui em cima dessa terra não tem ninguém melhor do que ninguém. Então não é melhor vós ter essa comunicação direta? Esse é um exemplo de como vós pode passar a começar a se espiritualizar. Em vez de rezar rezas decoradas, abandone a reza decorada, porque eu repito, isso vai lhe ligar a milhões de pessoas que estão ali envolvidas por um sofrimento absurdo, por insatisfações, por situações frustrantes,
por doenças, por todo tipo de coisa. Já disse, não é dar as costas a forças espirituais que porventura cada um tem afinidade. Santo, Jesus, Buda, Orixá, não. É mudar o modus operandi. Então, em vez de vós rezar, estar ali de joelho rezando 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, então simplesmente vós pode sim ali se colocar em concentração, mas então ore, converse, dialogue com essa afinidade, com esse ser que cada um tem afinidade. Expõe a situação. Ah, mas se eu parar de rezar a Ave Maria, eu fiz uma promessa de rezar o terço para a Virgem Maria, e depois, se eu não cumprir, o que vai acontecer? Então, essa que é a rainha do céu para os católicos. Um ser elevado, que está muito acima daquilo que sejam os planos astrais. Então quer dizer que ela vai ser vingativa para com vós? Ela vai lhe penalizar? Ela vai lhe cobrar? Vai aparecer para vós e falar, olha, vós me prometeu, hein? Rezar aqueles 10 terços lá. Vós não cumpriu? Agora eu vou lhe infestar de doença. Então, tenha certeza que essa não é a tal Virgem Maria, a representação do sagrado feminino que vós pensa. É algo que está se passando por ela. Porque se nós, entidades, guias espirituais, se uma pessoa não concorda com aquilo que estamos explanando, que estamos colocando à vista de todas as pessoas, se a pessoa quiser fazer bem, se não quiser, não tem problema. Quer dizer que eu vou me tomar pela ira e falar muito bem, não? O filho ali não quis ouvir o que eu tinha para orientar, então ele que se vire, ele que se arranje, o problema é dele, não me procure mais. Que raio de entidade evoluída é essa que vai estar agindo pior muitas das vezes do que o seu vizinho? Então vós tem que correr mesmo desse tipo de entidade. Não importa qual seja. Então vós não tem que temer de que se vós parar de rezar o Pai Nosso, então que esse incognoscível vai trazer maldição para a sua vida. Porque se ele trazer maldição para a sua vida, então ele não é um incognoscível. Ele não é o Criador de todas as coisas. Ele pode ser qualquer um Deus por aí. Mas não é o que vós estão pensando. Se vós estão frequentando ambientes como terreiros e essas supostas entidades estão lhe mandando fazer alguma coisa, dando ordens, sem nem sequer lhe dar satisfação do porquê disso, do porquê daquilo outro, lhe esclarecer as ideias, corra! Porque ali tem uma entidade espiritual, porém trevosa, se passando por um guia espiritual de lei maior e de justiça divina. Assim em todas as religiões. Se vós não pôde fazer a sua oração para o Santo Antônio naquele dia, ou porque vós esqueceu, ou porque não deu tempo, ou porque vós chegou cansado e adormeceu, então quer dizer que o Santo Antônio, vós prometeu para mim que ia fazer aquela reza lá, né? Não fez? Então eu vou descer o cacete em vós, vou virar a sua vida de ponta cabeça agora. Corra desse Santo Antônio, porque de Santo Antônio verdadeiro não tem nada. Veja que é uma coisa muito óbvia, muito lógica, algo que tem ali uma fundamentação muito grande. Se tem qualquer entidade espiritual que supostamente está mais evoluído do que quem está aqui encarnado, como que essa entidade que está supostamente mais evoluída pode agir muitas das vezes pior do que
os seres humanos que estão aqui encarnados. Como uma suposta entidade espiritual que está em uma condição mais evoluída pode saber menos do que alguém que está encarnado e esquecido, com a sua mente imortal, esquecido aqui em cima da Terra. Como que essa suposta entidade espiritual evoluída, mais evoluída que vós, não vai saber falar sobre qualquer assunto? Se ela está no cúmpito de poder orientar a humanidade, como ela não vai saber determinados assuntos? Existem sim muitas situações, no caso de entidades que se manifestam por incorporação, que às vezes tem uma pessoa muito humilde, então a entidade vai dialogar com essa pessoa para que essa pessoa a possa compreender, então vai falar a mesma língua dessa pessoa. Muitas das vezes até com os mesmos erros de vocabulário. Agora, se chega uma pessoa muito humilde, uma pessoa que às vezes nem estudou, e daí eu como entidade começo a falar sobre com termos científicos super complicados, o que vai adiantar para aquela pessoa que não vai conseguir ligar os pontos? Não é porque ela é burra, é porque ela nunca teve contato com esse tipo de expressão. Agora, se um médico, se um advogado, se um cientista estiver de frente com a entidade, então ele quer falar sobre alguns assuntos, vamos falar sobre esses assuntos. Não é para debater, para disputar, para ver quem sabe mais. Não. É porque cada caso é um caso, para cada situação cabe uma ação determinada. Aquilo que não cabe é a intolerância, é a raiva, é a orientação que leva para o abismo, que leva para a vingança, que leva para a destruição, para a magia negra. Tem muita orientação aí que começa, tudo é assim, começa tudo muito bonito. Quando chega no meio da orientação, as pessoas estão até emocionadas, derramando lágrimas. Mas isso é intencional. Aí no final é onde tem a armadilha, que é onde vai dizer para onde aquilo está te conduzindo. Lembre-se que vós tem o direito de saber para onde estão sendo conduzidos. Se alguém ou alguma coisa que está se passando por entidade espiritual X ou Y, não importa qual seja, que seja por entidade incorporada em um terreiro, que seja uma entidade que se plasme na sua frente, que seja por clareaudiência, que seja por psicografia, que seja em sonho lúcido, que seja em desdobramento astral, se vós não tem ali uma orientação pelo menos básica, mínima, do que está acontecendo, fuja. A partir do momento que a pessoa começa a se espiritualizar, ele vai entrar muitas das vezes em estado, podemos dizer, de choque. Porque ele estava muito tempo vivendo ali uma ilusão. Uma ilusão, por sinal, muito nefasta e limitante. Mas isso não é para a pessoa que está se espiritualizando sentir raiva. Não. Ele tem que estar, o quê? Contente pela oportunidade de estar se libertando, de poder retomar o controle da própria vida, da própria caminhada. E a partir disso começar a ter resultados verdadeiros, exponenciais. Sair da zona de sofrimento, passar pelo ponto neutro e começar ali a manifestar
a verdade, manifestar o amor, tornar-se aquilo que seja o amor, tornar-se o perdão, tornar-se as leis universais, tornar-se a paz, tornar-se o equilíbrio, tornar-se a riqueza. A pessoa passa a manifestar aquilo. Você tem que entender que não tem nada do externo que possa lhe chegar para que a partir disso vós então possa tirar proveito, vamos colocar dessa forma. Não. Toda essa caminhada externa tem te afastado da verdade que está dentro de cada um de vós. Quando se começa a trilhar esse caminho da verdade, que é um caminho interno, para recuperar aquilo que é a sua memória imortal, ou pelo menos uma parte, para que vós tenham um encontro com aquilo que é o seu Espírito Santo, o Atma, o Eu Sou, Eucrístico, vós é que sabe como quer chamar. Aí, sim, tudo que está à sua volta se transforma. Aí vós entendem o porquê que é dito que o ser humano constrói a sua realidade. Mas ele só constrói a sua realidade de uma forma efetiva que eu digo, amparado naquilo que seja a verdade, que liberta, que vai proporcionar a cada um de vós manifestar aquilo que tem capacidade, quando vem de dentro. Aquilo que vem de fora vai fazer com que vós continue manifestando o que vós tem manifestado até agora. Uma coleção de derrotas, de sofrimento, insatisfação, da mais diversa, que a lista é grande. Bloqueios, traumas. Faça muita atenção sobre isso. Vamos voltar novamente em uma outra explanação para falar um pouco mais dos passos para então começar a se espiritualizar. Levantei esses questionamentos justamente para que vós meditem a respeito disso. Não estou aqui simplesmente como Exu Marabô, como Exu de Umbanda, como Exu de esquerda. Não, estou aqui como guardião da lei maior e da justiça divina, um dos guardiões. Para então trazer a vós aquilo que é determinado pela própria lei maior e justiça divina. Então não tem achismo, a nossa condição não é para acrescentar nenhuma vírgula e muito menos deixar faltar outra. Meditem, que vamos dar continuidade depois, posteriormente, naquilo que são os passos para se tornar um ser espiritualizado. Saravá para quem é de Saravá.